programa de hoje eu vou conversar com um artista visual que faz da arte um veículo de provocação, acerca de temas que permeiam o nosso cotidiano, como meio ambiente, consumismo, racismo e muitos outros. E por falar em racismo, um dos assuntos que vamos abordar é a campanha Não Deixe Seu Concurso Passar em Branco, que discute a Lei 12.990 de 2014, que reserva 20% de vagas para negros em concursos públicos. Eu tenho o prazer de receber o inquieto Galvão Preto. É inquieto mesmo? Não deixa de ser, né, cara? Você, para mexer com arte, você tem que ter uma inquietude, né? Senão você não consegue inserir as questões, né, da linguagem, do espaço visual, da linha de pensar, das questões sociais, né? Todo esse universo que permeia paralelo no movimento social. E o que não falta é assuntos para essa inquietação, né? Não, muito assunto. Então, vamos começar aqui vendo um trechinho aqui desse seminário para a gente entrar na discussão. Participar desse evento, desse seminário, Não Deixe Seu Concurso Passar em Branco, foi extremamente importante para trazer uma contribuição, uma discussão que a gente possa avançar nas questões em que a Lei 12.990, que são as leis de cota instituídas no país, ela possa ter um outro perfil e a gente consiga minimizar as questões contrárias a ela, inclusive quanto à questão das suas aplicações que estão sendo distorcidas. Eu apresentei um estudo de caso vivido num concurso público dentro do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, em que existiu vários equívocos por desconhecimento pelo uso da sua qualificação que essa lei propõe dentro das ações afirmativas referenciadas ao Estatuto da Igualdade Racial. Então, penso eu, e essa conclusão apareceu mais clara aqui dentro, da importância disso diante de todas as vertentes e instituições que estiveram envolvidas. Fiquei muito feliz de poder ter participado desse seminário, trazer a contribuição do Mato Grosso do Sul em políticas públicas em relação à aplicação da lei de cotas nos concursos públicos. A discussão que nós pautamos aqui foi em cima de um exemplo que a subsecretaria ajudou um colega nosso, o Ilacir Galvão, numa problemática em relação à má aplicação da lei de cotas, né? Nós trouxemos a ação que a subsecretaria teve nesse momento e também trouxemos as políticas públicas desenvolvidas no Mato Grosso do Sul, aplicando a lei de cotas estadual que nós temos lá no estado. Então, você é do Rio de Janeiro, mas vive atualmente em Mato Grosso do Sul, não é isso? Estou radicado por lá, né? E tenho uma relação de casamento, né, com uma psicóloga social e no exato momento a gente está lá. Mas estou lá, estou aqui, em outros lugares do Brasil também, né? Exatamente. Artista é cidadão do mundo, né? Fala aqui numa problemática na aplicação da lei. Que problemática é essa? O que aconteceu? Como é que o que a gente tem percebido como uma problemática maior é um exemplo. Por exemplo, num concurso público, quando você tem uma banca que não tem a informação suficiente das aplicações da Lei 12.990 de 2014, né? E muitos pensam que essa lei é eterna, ela não é. Ela tem uma trajetória de 10 anos, ela já está correndo o seu curso até 2024. Se até 2024 essa lei não se fortalecer, não tiver um entendimento e não for suficiente, vai acontecer alguma outra coisa nesse dispositivo em que ele busca as ações afirmativas, né, do histórico brasileiro pela questão da escravidão que foi processuada dentro desse panorama. E quando você bate numa banca em que você tem etapas de concurso a cumprir e que você chega na banca que tem subjetividade e não tem um entendimento para olhar os candidatos que estão disputando a vaga pela cota,
aí se dá um grande problema. Aí surge a problemática em que a lei precisa se fortalecer para minimizar. Que subjetividades são essas? Subjetividade ligadas a questões culturais desse candidato negro. Um comportamento que ele possa ter, uma voz mais alta, um tipo de atitude que ele faça que não é considerado correto dentro de um olhar de quem não tem o entendimento da questão sociocultural das descendências africanas. Entendi. Fora isso, tem tido problema no fato de identificar quem realmente é negro ou não na hora de ser beneficiado numa política como essa? A partir de um determinado momento, tem uma normativa, né, a normativa 03 de agosto de 2016, em que ela propõe uma banca em que se faça o que o pessoal passou a chamar de comissão da verdade. Mas não é, né? Na realidade é uma comissão de avaliação, porque quando passou a ter benefício para os oriundos, né, de matriz africana, os afro-brasileiros, todo mundo passou a querer ser negro, né? Principalmente numa disputa de concursos onde você tem salários de nível financeiro muito alto. Bom, você vai se beneficiar, eu me acuso como negro. Né? Exatamente, eu me acuso como negro. Para que pudesse minimizar esse tipo de questão, se estabeleceu uma banca que fizesse uma avaliação em cima do perfil real para que minimizasse esse tipo de situação. Mas nós vivemos num país chamado Brasil. Então o problema é essa banca. Não seria o problema a banca. Eu acredito que o problema são as pessoas que tentam burlar as questões legítimas. Né? Aí mas isso em todos os setores da cultura brasileira. Em todos os setores. Então, por exemplo, quando você monta uma banca essa que eu já tive convite para participar, em que você vai lá e convida os candidatos e faz avaliações de triagem, né? Você não pode hostilizar, você não pode constranger, né? Então tem perfis do negro como o teu, ninguém vai dizer que você não tem a base, né, afrodescendente, né? Eu também não, ninguém pode dizer isso especificamente. Tem outros já do avanço do cruzamento brasileiro, da miscigenação, que eles têm traços biotípicos, de fenótipos, que estão presentes nisso. Isso é um dos pontos fundamental da banca, né, de avaliação, pelo fenótipo, né, por identificação, olhar e tudo mais. Só que, a partir de um momento, para distorcer isso, passaram a fazer avanços que são ilegítimos. Aí torna a questão irregular. Por exemplo, até conferir se o nariz é largo, se o beiço está grande e tudo mais. Até antes, né? E falo beiço porque são os lábios, né? Mas a palavra corrente, não numa banca séria, ela não passa por esse caminho. Questão que não teve nesse... Mas até na África tem negros de traços finos? Tem, em tudo quanto é lugar. Inclusive, por exemplo, ao receber uma amiga que veio de Maputo ao Brasil, eu falei, tá chegando uma africana e tal, e todo mundo já estava esperando aquela negona e tal, não sei. Quando viram aquela mulher de olho verde, de pele mais clara, quase totalmente branca, as pessoas não achavam que ela podia ser africana. E quando você olha para o norte da África, na região do Maghreb, Tunísia, Marrocos, Líbia e Argélia, você ali não encontra, basicamente, o que você encontra? Encontra o pessoal, já os árabes, né, do norte africano, inclusive muitos não querem considerar que no norte da África nós temos os árabes. E na parte da arte, nós estudamos isso com muita clarividência, de você ter o olhar sobre isso, dessas miscigenações e dos pontos em que você tem essas estruturas. O próprio Brasil tem esse tipo de situação, né? E por regiões você consegue identificar quem partiu de quê e chegou no Rio, chegou em São Paulo, está em Belo Horizonte, está em Salvador, você consegue perceber isso. Agora, qual é a importância dessa campanha? Não deixe seu concurso passar em branco. A importância da campanha é que, por exemplo, a juventude, nós dizemos assim, nós mais velhos, os pretos mais velhos, dizemos assim, nós trouxemos até aqui, agora é com vocês. E muitos que ocuparam a universidade via cota, por ações afirmativas,
estavam achando que estava tudo bacana, né? Agora tá legal. Tem uns que nem querem saber mais porque já conseguiu a vaga, acha que vai sozinho. Nos anos 70, ao estudar na Escola de Arte do Rio de Janeiro, não tinha um programa de suporte de bolsa para que você conseguisse avançar. Você ia basicamente no teu potencial, só que o teu potencial ele sofre um desgaste no meio da disputa. Se você está disputando com 10, aonde 10 tem uma questão social, financeira, uma condição mais expansiva do que a sua, num determinado momento, você perde o fôlego. Né? Inclusive na própria política de cotas, porque se você entrar pelas cotas também e não tiver esse suporte, você vaza fica inviável da universidade, você vaza da é. universidade. Por isso que tem alguns outros suportes além da entrada na universidade, tem a Bolsa PIBIC, tem a PIBID e por aí afora, CNPq dando suporte, né? Outras que são necessárias para que você avance. Só que o pessoal mais novo, né? O pessoal da descendência da matriz africana afro-brasileira, alguns deles, não todos, os que não têm essa visão mais introjetada, pensam que podem ir sozinho. Não pode. Né? Talvez um ou outro escape vai virar exceção da regra, mas não vai ser o volume que vai conduzir ao processo de uma inclusão social com potência. Com potência. Não ficar isolado, tentando sozinho. E as instituições públicas, elas podem contribuir muito para esse processo, né? Afinal de contas, é a obrigação, É, né? O papel dela, é o papel delas, dela. Né? Porque numa instituição pública, ela tem a obrigação de refletir a diversidade. Quando você se envolve com a arte no Brasil, ela sempre teve um domínio muito de uma elite trazida pelo Império. Com o passar do tempo, ela vai se diluindo, ela vai entrando por outros caminhos, vai entrando em outras vertentes. Dentro da arte, no geral, o pessoal tem um olhar muito grande para a questão da música, né? Os negros estão muito posicionados dentro da música, com a sua musicalidade, com a sua dança, com todo o seu histórico trazido com os lundus, o jongo, a construção do samba e as variantes que vão adiante. Já com a arte visuais, isso se tornou mais difícil, inclusive porque como teve um domínio do não negro durante muito tempo por posicionamentos históricos, inclusive muitos dos que foram escravos no Brasil e que construíram a parte de legado histórico, né, na Vila Rica de Ouro Preto, Salvador, no próprio no Rio de Janeiro, com exceção de Mestre Valentim e o Aleijadinho, né, que eram filhos de fidalgo casado com escravas. Esses projetaram o seu nome porque os seus pais tinham um posicionamento forte dentro da estrutura socioeconômica. Essa, infelizmente, é a exceção da regra. É uma exceção da regra. E a gente vai continuar falando agora de artes plásticas, artes visuais, no próximo bloco, porque a gente vai agora para um pequeno intervalo, mas fique por aí porque a gente volta já já. Hoje estamos conversando com o artista visual e ativista Galvão Preto. Galvão, no bloco anterior estávamos entrando no assunto artes plásticas, artes visuais, então vamos ver um trechinho aqui. Esse é meu jardim, é uma exposição de 2012. Isso é minha prima Vera. Isso é sem título, né? São os panos de pratos. Isso era um jardim para as pessoas montarem. Essa é a Afro-Índio. Os índios carregam no braço, né, no dia de festa, um ornamento aqui do lado esquerdo, né? Eu achei muito interessante. E essa é a Afropop, Afro-Amarela. Essa é a Afro-Amarela. A exposição chamava-se Afropop. É uma exposição que começa em 99, em Niterói, na galeria do Centro Cultural Pascoal Carlos Magno, que fica em Caraí. Tinham umas instalações no chão, de luz, as flores acendiam, essa coisa toda, né? Era o final dos anos 90, tinha muita coisa que tinha ficado nos anos 90 meio na pancadaria do que está acontecendo um pouco agora, mas já tinha amenizado um pouco, que vinha de um processo governamental, de uma interrupção anterior, de uma passagem do governo de Collor
né, para o presidente Itamar, e chegam no final dos anos 90, eu morei em Niterói nesse período, né, durante um tempo, morei na praia de Piratininga, e a partir dali tinha muitas flores no caminho, essa coisa toda, né, e até você chegar em algum ponto, cruzava essas flores. E essa exposição aí, que é o meu jardim, foi uma exposição realizada em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde também se vê muitas flores e tudo mais. Eu sempre gostei de jardim. Né? Jardim é algo muito importante na vida das pessoas. Eu tenho visto as pessoas abandonar o jardim. Você precisa ter flor por perto, de forma que você respire um pouco, né, da luta diária, do cotidiano. E quando você as tem, você consegue ter um fôlego, né, buscar um fôlego junto com ela. A natureza é algo que nós somos partícula dela. Então, você gosta de jardim, você gosta de jacarés, você gosta de céu. Jacaré é bem bom a carne, hein? Ou seja, são temas de exposições suas. Agora, você é um artista que é bem diversificado, né? Você transita por várias expressões, né? Você faz pintura, escultura, você é restaurador e trabalha com moda, enfim. Se transita por todas essas expressões, e os seus trabalhos, eles sempre estão trazendo uma reflexão, né? Da onde vem essa inquietação, esse desejo de falar diretamente com as pessoas através do seu trabalho? A gente viu aqui pano de prato, ou seja, você resolveu botar sua arte num pano de prato para que pessoas que não entendessem ou que não tivessem o acesso a uma galeria pudessem ali no pano de prato ter o contato com a sua arte. Uhum. Da onde vem isso tudo? Essa ideia toda, ela circula pela questão social cotidiana, né? Então, por exemplo, quando você falou do céu, né? Quando eu estou num determinado local, eu procuro buscar nesse local a influência que ele traz sobre mim e sobre as pessoas, de forma que se estabeleça um diálogo, né, da construção, e quando você oferta para o outro e abre o trabalho, de forma que ele se comunique com quem está olhando, senão não tem sentido. Então, esse é o papel da arte. Esse né? é o papel da arte, né? Esse é o papel da linguagem no geral, né? Ou pela arte visual, ou pela arte do cinema, como foi do Emílio, que colocou as questões aqui anterior, ou através de uma música e tudo mais, pela letra, pela canção, né? Enfim, pela estrutura de conteúdo e contexto que a arte possa vir a trazer. Então, na questão social, eu me preocupo muito com ela. Por que que tem essa variante específica, né, com a linguagem de trabalho? Em função do local que eu estou vivendo. Então, se eu estou vivendo num local em que eu percebo que o meio ambiente pode discutir e dialogar com a sociedade diretamente, eu vou buscar nele como eu busquei em cima dos jacarés lá pela região do Pantanal, onde eu pego Por sinal, eu lamento que a gente não tenha aqui fotos dessa exposição, porque é maravilhoso. Depois pode larga o link, né? É maravilhoso, você faz as esculturas em papel, com a né? cola de farinha de mandioca, que o pessoal que é faz aquela verdadeira comida, goma que é a gente, a goma, né? E você usa as fotos das revistas para poder construir essa pele dos jacarés, e essa pele quer dizer muita coisa. Quer dizer muito. Especificamente, sim, um período anterior, o jacaré ficou extinto porque as pessoas buscavam a pele dele para bolsa, sapato, casaco, tudo que a sociedade tinha necessidade de se vestir, de usar, de criar um status de posicionamento, buscavam nesse couro do jacaré. Tanto que era tudo muito super caro, uma bolsa de jacaré. Só que hoje ele não é mais extinto, né? Ele já não está mais nesse risco. E o jacaré resolveu pegar da sociedade a sua pele. Então ele vai buscar o relógio, ele vai buscar o brilhante, ele vai buscar as rodas de carro, ele vai buscar as cores do automóvel, vai buscar as comidas, todos os prazeres que a sociedade coloca como pontuação. Tanto que tem um trabalho que chama Top de Linha, né? Depois a gente larga o link, a galera pode buscar na rede, né? Tem muita coisa na rede. E aí o top de linha é porque ele vai buscar o carro top de linha, vai buscar o relógio top de linha, e ele se veste com tudo isso. E aí eu utilizo o que as revistas
oferecem para as pessoas, né? O espaço do desejo do consumo estão colocando para a sociedade. E muitos, às vezes, não têm uma condição específica financeira, se endividam até a pele para buscar isso. Tem um outro que eu usei... Está aí a arte fazendo essa reflexão sobre o consumismo. Sobre o consumismo, né? Trazendo que tipo de posição você está na sociedade diante de que produto. Será que você precisa disso? Será que é real a necessidade de você se cobrir com isso? Você buscar isso para a sua sobrevivência? Né? Tem um outro que chama Pura Pele, que é todo revestido com imagens de revistas de mulheres nuas, essa coisa toda. Eu corto a parte que poderia trazer uma sensação pornográfica, porque eu não queria que parasse em cima de um olhar especificamente para o sexo, né, para a parte do corpo que é desejada pela sociedade numa glamorização de luxúria e tudo isso, e coloco de forma que até os pequenos, quando olhem, não percebam que aquilo tem algum tipo que poderia desviar o olhar dele para a pele do humano. Então ele é coberto e se torna um jacaré coberto com pele de humano. Agora tem o brother. Tem o brother. O brother é o que eu gosto bastante, né? O brother, eu uso inclusive ele na parede como lagartixa. O brother eu recobri ele todo de folhas de revistas negras, né? Então eu recubro ele e coloco ele numa discussão e o pessoal pergunta, jacaré preto? Eu falei, o jacaré preto, assim como no meio das garças, de uma multidão de garças, aparece uma garça preta chamada A Noite. E aí o pessoal fica, né? É garça, é urubu e tal, só que não tem a característica biológica do urubu. Agora, qual o recado do brother? O brother é o seguinte, né? Já pela palavra brother, né? Aí eu trago a discussão americana do brother, né? Aí irmão, né? Essa coisa toda, e coloco ele diante das pessoas para refletir a questão da discriminação racial, né? Esse é o papel, ele está chamando ali para cima dele essa discussão da questão negra dentro de uma sociedade brasileira, que aperta bastante as pessoas quando você discute no popular, pau a pau. Agora, outra instalação também que você fez, que é bastante interessante, é aquela dos mouses. Aquela dos mouses é de 2001, aquele é de uma pós-graduação e eu tinha muito mouse, fui buscando mouse com essas lojas de computação, que vai descartando mouse, essa coisa toda, e arrumo ratoeiras e vou livrando os mouse daquela bolinha que carrega a movimentação, porque elas pesam bastante, só para tornar eles mais leves, só precisava da carapaça mesmo, né, do mouse, e corto um pouco o fio para não ficar muito longo, não embaraçar tanto, e pinto eles com a cor do perigo, né? A cor red, essa coisa toda, e vermelho. Titulo eles de ratos. E coloco... Que é o que eles são, né? Inclusive porque foi um período em que o pessoal estava fazendo muita captura de conta de bancária e essa coisa toda. Rato no sentido de afanar, de roubar. De pegar aquilo que não lhe pertence, né? Dentro desse tipo de sentido mesmo. E coloquei ratoeiras. Peraí, então nós vivemos numa ratoeira, né? Que esse país está... Parece que no navio português veio muito, né? É o que dizem, né? É o que dizem. Não sei se está ainda em algum trecho da Carta de Caminha, né? Mas é o que diz. Talvez no Paço Imperial a gente possa conferir isso no arquivo. Muitos ratos soltos ainda por aí, né? E parece que vai ter, né? Numa das... o flautista de Hamelin, né? Da música de flautista de Hamelin, da história toda da ópera, a história era essa, né? O povo todo da governança e tudo mais chama um flautista para acabar com os ratos da cidade. É uma história conhecida da maioria das pessoas, como ela é um histórico de ópera e tudo mais, já talvez tenha, é uma história da Idade Média, e aí o flautista consegue levar os ratos através da música para mergulhar no mar. Olha o poder da música, olha o poder da arte, né, levando os ratos embora. Pois é, e nas artes plásticas, e aí, como é que é essa historinha aí dos ratos na... Pois é, aí você espalha eles numa instalação, você vai espalhando eles pelos cantos, né? Vai colocando eles nos cantinhos, deixa alguns com o rabo do lado de fora,
pendura eles em algum lugar, no espaço expositivo que você esteja, aí você vê que tipo de estrutura você tem para trabalhar com eles e coloca eles nesse lugar. Mas eles foram um trabalho que as pessoas fizeram muito cara feia para eles, talvez Pois é, isso que eu ia te perguntar, a resposta do público, assim, o que você percebeu? Quando os trabalhos eles têm uma potência mais aguda, muita gente não gosta, né? Prefere talvez as flores, que é bom de uma certa forma, né? Mas uma outra vertente e os ratos ele vem atacando uma outra questão, né? Mas as flores também, embora elas tenham perfumes, as suas flores também vêm nos dizer alguma coisa. Como no caso do pano de prato, que é um projeto chamado Um Pé na Cozinha, né? Que são aonde a maioria das negras, as mulheres negras ficaram, né? Enfiadas numa cozinha, num ferro de passar carvão pesado, num fogão que lhes queimava o braço e com um pano de prato a limpar, sem poder olhar para um outro lugar. E eu pensei em levar umas flores para cima desse fogão, para a aba do fogão. Eu gosto de cozinha, então, e como todos dizem, né, dentro do popular jargão brasileiro, fulano tem um pé na cozinha. E aí eu peguei isso e produzi um projeto de pano de prato chamado Um Pé na Cozinha. Pô, legal. Um pé na cozinha, um pé aqui na televisão, um pé aonde a gente quiser ter o pé. Aonde quiser ter o pé, basta convidar que nós estamos com o pé. E eu acho que esse que é o recado que você tem dado através do seu trabalho, que a gente precisa fazer essa reflexão e que nós podemos ser o que quisermos, estarmos aonde que quisermos, mas para isso temos que lutar, existe aí toda uma briga e é isso que... E cada um luta com as suas armas e a sua arma é a sua arte. Muito obrigado pelo que você representa, pelo que você é, pelo trabalho que você faz. E obrigado por estar aqui comigo. Muito obrigado, né? E a consciência está sempre aberta e com um olhar muito atento para o cotidiano. O cotidiano tem muito a nos dizer. É isso aí. Muito obrigado. Eu conversei com o artista visual Galvão Preto. Eu sei que você já sabe, mas não custa lembrar, né? Essa entrevista e todas as outras edições do programa estão disponíveis nos sites www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. A mídia tem uma importância enorme para todo mundo, porque representa o que você se vê. Se a mídia coloca em voga que você é negra, que você é bonita, que você também é representada, então todo mundo vai se sentir bem, vai se sentir visto naquilo. Mas se a gente tem o costume de só ver pessoas brancas, loiras, no centro de tudo, você acaba se vendo excluída por não se sentir representada.